Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, estamos aqui para aprendermos mais uma lição. Nós estamos na lição de número 10, na lição da CPAD. Hoje, 3 de dezembro, o ano já está finalizando. E nós estamos aí tendo a participação desses ilustres convidados, nosso amado presbítero Davidson. Amém. Pai do Senhor, irmãos, para mim é um prazer, uma honra nessa manhã estarmos juntos para aprendermos mais do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo vai dar uma bênção a cada coração. Amém. Glória a Deus, irmã Nayara. Paz do Senhor, irmãos, me chamo Nayara e é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E a minha esposa, Flávia. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus de estar aqui nesta manhã para juntos, aprender mais sobre a palavra de Deus. E essa coisa aí que nós vamos ouvir agora, esse tema maravilhoso. Vamos ver se esses irmãos estão atentos, Afiados, a esse tema que não é fácil. Então você tem toda a liberdade para estar interagindo com a gente, através do chat, fazendo perguntas, compartilhando conosco essa lição, dando aí o seu like. Compartilha aí, irmãos, Começa a enviar para todos os seus amigos, seus irmãos, irmão Davidson? Amém, glória a Deus. Também aproveitar o ensejo, pedir a você, visitante, que se apresente, marque a sua presença no chat. Nós queremos te conhecer, te cumprimentar. Você é muito bem-vindo. Certeza também que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Aproveitando a sua fala, vamos orar, Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa manhã, por essa escola bíblica dominical, aonde o Senhor tem nos dado a oportunidade de juntos estudarmos a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa aplicar cada princípio da Tua palavra em nossos corações e que sejamos edificados. Dê uma grande bênção a cada irmão que está em casa e que a bênção do Teu Espírito Santo seja transbordante, ó Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos então ouvir a leitura bíblica em classe, o textuário e a verdade Família. prática com a família Firmada na palavra. Vamos lá. A paz, meus irmãos. Eu sou José Maria, auxiliar na casa do Senhor. Aqui está minha esposa Patrícia e meu filho Lucas. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer a leitura do textuário. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não por onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, 20. E a verdade prática, a janela 10:40, coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Paz, irmãos, eu sou o Lucas e eu vou fazer aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 6, do 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hastes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés e na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Pai do Senhor Jesus, irmãos.
voltamos com a aula. Então vamos lá para os objetivos dessa lição, né? Como nós já dissemos, a lição é de número 10, o desafio da janela 1040. O que vem a ser a janela 1040? Eu sei que muitos irmãos conhecem esse termo e nós lemos no textuário um texto muito interessante, que eu achei muito interessante, que em Romanos, né? Vamos repetir aqui, que está escrito: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Isso é Paulo dizendo, né? Com belas palavras, com palavras bem fundamentadas, mostrando que ele não queria pregar o evangelho onde já havia sido pregado. Por que eu vou pregar para quem já conhece? Pois é. Então, Né? já dá uma ideia do que vem a ser a janela 1040. Não é verdade? Então, nós temos aí alguns objetivos para a nossa lição, que é conceituar justamente o que é a janela 1040. Será que os irmãos sabem? Sabe? Será que os irmãos sabem o que é a janela 1040? Vamos Será? aprender nesta manhã. Será? E esse é o primeiro objetivo, né, de aprender sobre isso. E o segundo é pontuar os principais desafios nessa janela 1040 e elencar estratégias para alcançar países que estão localizados nessa região. Nayara, São muitos países, né, Nayara? para a São gente, muitos para países. os irmãos já começarem a lição entendendo o que é a janela 1040, o que vocês prepararam para a gente? Então, vamos ver se o pessoal está sabendo mesmo. Vamos para o quadro Curiosidades Bíblicas. A paz do Senhor, irmãos. Estamos no quadro Curiosidades e hoje vamos falar sobre a janela 1040. As áreas do planeta que se localizam entre as latitudes 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador e do norte da África até o leste da Ásia, num espaço comparado a uma janela retangular, são conhecidos por janela 1040. Nela se encontra a maioria dos seguidores das religiões que estão entre as maiores do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Sobre os nossos irmãos que se encontram nessa janela, é de se admirar a fé que eles têm em Jesus, pois, mesmo debaixo de perseguição e violento sofrimento, eles não negam e não deixam a sua fé. E isso, irmãos, independente da circunstância ou do momento que eles estão passando. Eles nunca deixam de adorar o Senhor. Em alguns países, como a China, por exemplo, existem igrejas que são subterrâneas. E os irmãos que reúnem lá ficam escondidos para não serem encontrados pelas autoridades daquele país. Já na Coreia do Norte, as pessoas são obrigadas a cultuar o ditador, o líder daquele país. Os cristãos e missionários que atuam nesses e em outros países precisam muito das nossas orações e também de recursos materiais e financeiros para que a obra do Senhor continue. A fim de que cresçam nesses países o evangelismo e o pastoreio e mais vidas sejam alcançadas pelo Senhor. O Senhor Jesus nos ensina a orar para que mais e mais obreiros sejam enviados para ganhar almas e vidas para o reino de Deus. E esse foi o nosso quadro Curiosidades de hoje. O que vocês acharam do quadro? Já conheciam essas informações? Coloca aí no chat. Até mais! Então é isso aí, irmãos. Vamos para a nossa introdução. Esse vídeo é um vídeo muito criativo, um vídeo que trouxe muitas informações para os irmãos. Os irmãos já ficaram, Já quem vão sabe, começar a aula sabendo tudo sobre o que a gente vai janela falar. 1040. Isso. Quem não Resumão, sabe, né? É um Quem não- resumão da aula, hein, Isso aí. irmãos? Ó, se tivesse prova, agora você já sabia tudo. quem não sabe, já está sabendo que vem a ser essa janela 1040. E quem já sabia foi, né, relembrado agora. E vamos para a nossa introdução. A introdução dessa lição, ela mostra que uma batalha, ela tem que ter... Nós estamos em uma batalha espiritual. As nossas armas não são armas físicas, né? As nossas armas são espirituais. E nós temos que ter toda um paramento, uma paramentação espiritual para enfrentarmos esse desafio, principalmente na janela 1040. Onde nós já ouvimos falar. E nós temos alguns desafios muito grandes nessa janela 1040, que
são as dificuldades linguísticas, que já foi falado, a necessidade humana, a perseguição contra a igreja e a cultura também. Então, são várias culturas muito diferentes uma da outra. Isso traz uma grande dificuldade, um grande desafio para a igreja. Mas também nós temos estratégias para vencer essa barreira, né, da janela 1040. E nessa batalha, Ednilson, para a gente ir para uma guerra, a gente tem que ir preparado, né? É verdade. E aí a gente lembra de Efésios 6, das armas, né? As armas espirituais aí da armadura, né, que o crente tem que ter. Então, nessa lição, nós vamos observar, irmãos, que em todo o decorrer dessa lição vai falar muito sobre oração. Porque para ir a missões, e principalmente nesta área, a pessoa tem que estar na oração, tem que estar pronta, tem que estar como um soldado ali de Efésios, né? Com o capacete, o escudo, a espada, calçada aí com a sandália do Evangelho da Paz. Então tem que estar pronto, né, irmão Davidson? Eu acho interessante, quando nós olhamos para a janela 1040, né, sobre tudo isso que já foi comentado, das curiosidades, né, lá está o berço das civilizações mais antigas do mundo. Né, as primeiras regiões geográficas descritas na Bíblia, né, Gênesis 2, está nessa janela, né, onde o Senhor colocou Adão e Eva. E nós vemos, no decorrer da história bíblica, justamente isso, onde impérios foram levantados e caíram. Né? Dentro da janela 1040, nós vemos o cenário bíblico, histórico todo ali dentro, inclusive onde nasceu Cristo, onde nasceu a igreja primitiva, foi o berço da igreja primitiva. E de lá saíram os missionários para todo mundo. E veja, essa região, justamente essa região, carece do evangelho. É muito triste. É muito triste. Sempre ouvi falar na janela 1040, mas eu nunca tinha parado para observar os detalhes de que exatamente onde toda a história bíblica aconteceu, hoje são lugares que o evangelho né, assim, não tem liberdade de ser falado, tem que ser tudo escondido, com muito calma, muito cuidado. É triste, irmãos. E aí, por isso nós devemos orar, né? Devemos estar em oração e estar prontos aí como para uma guerra, né? Isso aí. Então, nós já podemos começar aí nosso primeiro ponto, falando sobre a batalha espiritual chamada Janela 1040. Sim. Nós temos as nossas batalhas espirituais na nossa vida diária, né? Nós temos a nossa batalha espiritual sendo igreja, né, diante do mundo aí fora. E essa, eu acho que é a maior batalha que nós temos diante de tantas vidas que estão morrendo sem salvação e sem o conhecimento da palavra de Deus, que estão localizados nessa região. O desafio Muito sério. é enorme, né, porque são bilhões de pessoas, vimos aí na curiosidade, né, 2/3 da população do mundo está lá, são pessoas que estão debaixo de extrema pobreza, de enfermidades, guerras, né, catástrofes, terremotos, são situações difíceis demais. Né? Mas o pior de tudo isso é que são vidas que estão sendo impossibilitadas de receber o poder do evangelho para que possam ser transformados. Veja, sem o poder do evangelho, nada vai mudar. Isso. Então, nós temos que realmente olhar a janela 1040 como uma verdadeira batalha espiritual. Sempre quando há um trabalho de salvação de vidas, há uma oposição do adversário. E essa janela é exatamente isso. Ela traz à tona essa situação terrível que hoje as pessoas vivem lá. Exatamente. Eu fiquei muito triste vendo esse assunto, porque eu fiquei assim, gente, tantos missionários. Comentei com você, né, amor? 8% de todos os missionários do mundo, só 8%, mais ou menos, né, estão nesta área de janela 1040. Conversando com a Nayara. Por que isso? Porque lá não é fácil, né, irmão Deus? Tamanho da batalha, né? Pra você ver. Quantos Tamanho da missionários a gente tem? Quantas vidas tem que ser alcançadas? E somente 8%. Mas por que será? Será que o coração, irmãos, nosso coração está mesmo? O coração de quem está indo, de quem se candidatou como missionário, será que realmente está nas almas? Ou está procurando aqueles países mais fáceis, que também pode ter um ganho? Porque quem vai para esse lugar vai para ganhar almas ou morrer, né? Um dos dois. Ou os dois. Porque não é um lugar fácil. Não é um lugar fácil. Agora, irmã Nayara, o que nós vemos também é que a nossa batalha
como já falamos na introdução, ela não é uma batalha contra a carne ou sangue, como Paulo diz, né? A nossa batalha é uma batalha contra os espíritos da maldade, as potestades, né, das regiões celestiais. E nós não devemos ir apenas com argumentos lindos, né, com uma capacidade humana. Temos que estar totalmente apresentados, né, e munidos com armas espirituais. Verdade. A Flávia já falou, né? Mas, assim, um exemplo meu. O meu filho se deslumbra, né? Outros países. Mãe, eu quero ir. E eu falo com ele em relação disso, do chamado. Porque não é fácil. Em Coríntios 4, capítulo 4, versículo 4, fala: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que acontece? Precisa de haver esse chamado, porque, assim, é uma verdadeira batalha. Só vai para esse lugar se for chamado. É isso Porque mesmo. se tiver dúvida, não aguenta. Tem que haver esse chamado do coração de Deus para poder você ir, porque tem que ser algo com reverência. Você não vai de qualquer forma. Não vai. Tem que ser algo com reverência, com zelo. Você não pode ir, eu vou. E nem na dúvida, né, Isso Nayara? Então, como que nós devemos nos preparar? Aí vem um ponto importante. Né? A igreja local, ela vai preparar esse missionário. E, veja, o Espírito Santo, ele vai chamar, vai vocacionar o missionário. Talvez seja você que não está nos ouvindo. Mas você não vai de qualquer forma. Porque, primeiro, tem que passar pela liderança da igreja. Então, se o Espírito Santo nos revelar a igreja, por meio da liderança pastoral, aí sim, o pastor ele vai sentar com você, ele vai fazer você não vai, por exemplo, para a janela 1040, vai pegar uma passagem aqui, treinamento, vai ser treinado debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de um plano. Vamos falar das estratégias mais à frente. Então, veja, como funciona esse preparo? Sobretudo, vem primeiro da vocação do Espírito Santo. Chamado, do né? chamado. E depois, debaixo da obediência e da direção do Espírito Santo. Nós temos relato bíblico, né, de Paulo, né? Ele não saía de qualquer forma, não. O Espírito Santo conduzia cada passo, direcionava. E a isso gente não está desanimando ninguém, não, né? Não é Não, desanimar. pelo contrário, é para vocês irem, irmãos. Mostrando o zelo que precisa de ter, né? Para ver como é algo sério, como é importante, como é necessário, mas não é de qualquer jeito, né? Não é de qualquer jeito. E na leitura bíblica em classe, nós falamos do Efésios, de Efésios capítulo 6, versículo 10, que mostra as armaduras, né? Isso. Que é o escudo da fé, a couraça da justiça, capacete da salvação. O cinto da verdade. E isso fala muito quando Paulo diz: olha, eu não vou por meio de sabedoria humana, mas com poder. Paulo, ele tinha toda a capacidade, né, de sabedoria, né, ele era um homem muito eloquente, mas ele considerou isso como nada em vista do poder do Espírito Santo sobre a vida dele. E é por isso que ele fez diferença. E só dessa forma que um missionário chamado por Deus e preparado pela igreja pode fazer diferença na janela 1040. Eu penso que nesses lugares, irmãos, eu penso em ouvir alguns testemunhos estudando também, e eu já imaginava que deveria ser assim, porque é um lugar proibido de falar de Deus, né? Mas eu acredito que cada oportunidade que a pessoa tem para falar nesse lugar, ela tem que gastar assim 1 minuto ou 2 e falar tudo que ela pode falar e deixar Deus usar, porque pode ser que ela nunca mais tenha a oportunidade de falar para aquela pessoa. É verdade. E aí há 2 pontos. Primeiro, quando olhamos para a janela 1040, nós entendemos que há fortalezas de Satanás reinando nesse território. Exatamente. Não é possível. Por isso, justamente o texto que a Nara leu agora há pouco, 2 Coríntios, né, onde Satanás ele tem cegado a muitos. Então, nesse ponto de vista, todos nós precisamos de entender que a obra missionária é uma grande batalha, uma batalha espiritual. Não com força, não com capacidade humana, não. É debaixo da oração, do jejum, né, conversando e estudando. Veja, um missionário, quando ele chega a alguns países, para poder falar do nome do Senhor, ele primeiro vai ganhar confiança, amizade. Às vezes demora 1 ano para ele poder falar do Senhor, porque ele pode ser denunciado, ser preso, ser morto. Exatamente. Isso é muito sério. É muito sério. É um trabalho feito que não é rápido. Geralmente é um lugar que se faz com uma coisa mais lenta, né? Isso. Você não pode falar para multidões de uma vez. Geralmente você vai falar
para um, para o outro, e é aos poucos que você vai conquistando ali, claro que pela graça do Espírito Santo, né? Verdade. Agora, como foi falado, né, no vídeo, são 4 bilhões de pessoas, 2/3 do planeta, né, da população do planeta, estão nessa região da janela 1040. E é uma grande pobreza, perseguição, como o presbítero Davis falou, né, além de tudo, ainda desastres naturais, guerras. Então pensa quantas pessoas estão sofrendo neste mundo, enquanto nós estamos aqui tranquilos, né? Verdade. Muita gente sofrendo. E pior do que isso, sem o conhecimento da palavra de Deus. Sem o Não é conhecimento. fácil não, é triste, irmãos. Justamente no ponto 1, ponto 2 da lição diz, nessa batalha devemos usar armas espirituais. Né? 1 João 5,19 diz que o mundo está sob o domínio do mal. Né? E isso é uma realidade muito evidente na janela 1040. Porque as pessoas estão sendo oprimidas, de fato, por espíritos malignos, né? Porque é tantas guerras, tantas situações adversas, que quando nós olhamos, observamos que o adversário ele tem operado muito forte nessas áreas e também de forma muito sutil. O diabo não está brincando, na verdade, ele está inclinado a pegar os homens vivos e fazer cada um deles prisioneiros. Né? Prisioneiros ideológicos, religiosos, né? Gerando morte, gerando destruição. Isso é um negócio como foi muito falado, sério. né? As 3 principais religiões, que são budismo, islamismo e hinduísmo. Isso. Hinduísmo. São religiões que os governos impõem para a população. Ah, se você nasceu em tal lugar, você vai ser islã, né? Muçulmano. Se você nasceu, você vai ser budista. Então, não tem como a população escolher o que ela quer ser, né? Então, é uma imposição, já começa daí. É uma imposição formada por governos totalitários. Então, nós vemos que é como é conhecido nessa janela, o cinturão da resistência. É um lugar que é muito difícil o acesso ao evangelho. Fica claro que há uma batalha espiritual. Todo esse sistema que existe hoje, esse cinturão da resistência, como era chamado anteriormente, é justamente porque há uma operação do adversário. E os missionários, os servos de Deus, a igreja, ela só pode vencer isso com as armas espirituais. Como nós vimos agora há pouco na leitura em classe, nós podemos vencer a igreja, o servo, o missionário, só pode vencer essa guerra com estratégias que vêm do céu, por meio do poder do Espírito Santo, que vai entrar na mente, no coração, nas mãos, e vai ajudar cada um a trabalhar nessa obra. Eu creio, irmão Davis, que muitos missionários nesse lugar, e como já ouvi alguns testemunhos, que quando eles vão falar de Cristo para essas pessoas, o lugar é tão difícil e é tão assim fechado para isso, que muitas pessoas, quando vão falar de Jesus, aquela pessoa que está sendo evangelizada já ouviu antes, o próprio Espírito Santo já falou com o coração dela, já falou com ela em sonho, já apareceu para ela em visão. E quando chega o missionário, o coração dela já está pronto. Porque é tão difícil, a barreira é tão forte, espiritualmente falando, e os líderes, os governos, que o próprio Espírito Santo já vai fazendo a obra na frente. Por meio de sonhos, né? Por isso é importante a igreja estar aqui intercedendo pelos missionários que estão lá. Porque enquanto a gente está aqui intercedendo, o Senhor vai o quê? Operando suas maravilhas através desses missionários, né? Porque eles tiveram coragem de ouvir o id e foram, né? Porque muitos ouvem, sentem e vivem aqui a vida toda com esse coração ardendo, com esse amor, mas ainda não decide, não tem coragem de ir. Por mais que o próprio Deus está chamando, mas ela não vai. Sim. Então nós devemos estar aqui intercedendo por quem está, né? Porque é uma batalha espiritual. Estamos assim sendo batendo muito nesse ponto para ficar claro para os irmãos que essa batalha ela só pode ser vencida com armas espirituais, como lemos. Né? E o interessante, né, quando a gente fala de armas espirituais, começa lá, cingir os vossos ombros com a verdade. Ou seja, tem todo o armamento espiritual, mas começa por aí. Por quê? O servo de Deus, o homem de Deus, ele precisa ter uma fidelidade com a verdade. Ele tem que tomar a decisão de ser um homem, um servo íntegro, um cristão que está firmado na verdade. E aí sim,
os demais elementos dessa armadura começam a vir. Aí vai ter condições de estar com o pé calçado, preparação do Evangelho da Paz, vai estar com a palavra de Deus para evangelizar. Isso Mas mesmo. primeiro, na igreja local ainda, ele tem que tomar a decisão de firmar a sua vida na verdade do Evangelho. Senão Que não aí, dá certo. isso aí, não dá certo. Não É o dá. que, é o que o mundo está precisando, né? No mundo relativista, está precisando da verdade. E olha verdade. onde que o mundo começa, né? Mudar a verdade, Isso né? aí. Querer deixar a verdade relativa, né? Tipo, a minha verdade não é sua, independente, tirar a verdade única, né? Que é verdadeira, que é a E aí palavra. tá essa confusão toda, né, que a gente tá vivendo aí. Meu Na Deus. Cada um verdade, tem sua verdade. Isso aí. na Então, verdade é um grande desafio. É. Né? E sobre isso tem uma pergunta para você, Flávia. Pergunta pra mim? Isso. Roda aí, Amanda. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta para os professores. O que representa os desafios da janela 1040? Irmão David, essa pergunta, hein? O que representa o desafio da janela 1040? Então, vocês acabaram de responder para os nossos irmãos, né? Que é as diferenças linguísticas, né? Os governos que são totalmente totalitários, que eles dizem, não, tem que ser essa religião e pronto. A pessoa já nasceu ali, tem que continuar a religião da sua família ou dos seus líderes, né, governamentais. Também a pobreza, que é extrema. Mas o que, gente? Fala aí pra mim, me ajuda aí, me dá cola, gente. A batalha espiritual, né? Batalha espiritual. A cultura, né, que é totalmente... A cultura desse povo é bem ligada à religião deles, podem observar. Então, Sim. isso já é um desafio muito grande que os missionários chegam e encontram. Então, tem vários desafios, eu sei que esses Tá bem professores respondido, aqui né? já responderam para vocês. Verdade. Excelente, muito bom. Então vamos já para o segundo tópico, o segundo ponto, né, dessa lição, que fala justamente dos principais desafios da janela, e a gente já falou de vários desafios, a Flávia acabou de responder, né, de vários desafios que nós podemos enfrentar aí nessa região. Primeiro, fala da necessidade humana também, que é uma região muito pobre, pelo que alguns estudiosos fizeram uma estatística, que de cada 10 pessoas, de cada 10 pobres no mundo, 8 pobres, né? 8 pessoas que vivem uma extrema pobreza estão situadas na janela 1040. Então, para você ver como que é a situação Então, da de 10 pobreza, pobres, 8 estão lá. 8 estão lá. Na Então, verdade, É muita gente, né? a janela 1040 é uma amostra da necessidade humana no mundo. Quando pensar assim, qual a pior situação de enfermidades, muitas vezes sem médico, sem tratamento, qual a pior situação de terrorismo, de guerras, né? Qual a pior situação nas calamidades terríveis? Está lá. Está nessa janela. Nessa janela. Né? Onde há uma extrema pobreza. Né? O que chama atenção justamente é isso. Essas pessoas não têm acesso à única coisa que poderia transformar de verdade a vida delas. O evangelho da verdade. Irmãos, é triste, né? Dá Mega- vontade de chorar isso, sabe, irmãos? Mega Porque- cidades. E existe uma diferença de condição muito grande, né? Diferença social muito grande. Muitas pessoas assim, com grande poder aquisitivo e outras extremamente pobres. Então, e são mega cidades, né? Cidades enormes, né? São megalópolis, né? Mais de 1 milhão de pessoas. Sim, né, milhões e milhões de pessoas. Imagina só, como que é difícil. Isso é mais um desafio. No mesmo enfrentar. lugar que você tá numa cidade lindíssima, onde, né, só tem gente rica, que Tem tem um monte de gente com fome, doente. É triste, né? Pensa você evangelizando num lugar rural, para a gente entender a situação, né? Então, Você evangelizando numa região rural, né? Casas distantes, né? Pessoas que estão mais receptivas, e diferente de uma cidade que aquela correria total, Verdade. Então, isso também é um desafio. Essas grandes metrópoles, megalópolis, né, são um grande desafio para o evangelho. Né? Sim. 80 milhões, por exemplo, né, de habitantes estão na cidade de Tóquio. Olha, que é o exemplo de uma grande megalópole. Né? E nós temos também Calcutá, na Índia, Bagdá, no Iraque, são grandes cidades. Tailândia, né? Então, são grandes cidades que acabam trazendo esse grande desafio para o evangelho. E nós temos também
a calamidade humana, que já foi falado aqui, e os desafios continuam aí também. Além disso tudo, dessas dificuldades, nós temos também a perseguição contra os cristãos, contra a igreja. Se a pessoa citar que é cristão, às vezes até mesmo o próprio da casa, da família, o pai ou a mãe, ou o esposo ou a esposa, denuncia por ele ser cristão. Agora é triste, né? Que fidelidade. Não sei vocês, gente, mas eu fico pensando assim, já pensou se os cristãos fossem assim? Imagina. Tipo assim, né? Uma pessoa lá da minha família decidiu não ser cristã mais. Aí eu vou denunciar, então, né? Pro meu pastor ou para alguém, meu líder, e essa pessoa ser punida por não ser cristão. Porque eles praticamente fazem assim, ó, não, você não é mais da minha religião, não é mais budista, você decidiu ser cristão, então vem cá. O pai fazer isso, expulsar a filha de casa, denunciar para que ela fosse, pode ser morta. Gente, ele tá acima do amor da família, tá acima de tudo, né? E a Bíblia nos fala para amar a Deus acima de todas as coisas. E se nós esse amor somos fosse a Deus, falhos, imagina. Nós Meu somos Deus. falhos e eles fazem isso na religião deles. É triste, irmãos. Eu fico triste quando eu fico ouvindo isso. Saber que eles são capazes de matar os próprios filhos porque negaram a religião deles, e nós que temos a verdade, a gente ama muitas das vezes outras coisas acima de Deus. Sim. Eu acho que por isso que essa batalha espiritual é tão grande, porque são países inteiros praticamente que vão para o inferno. E Satanás não precisa nem trabalhar, eles mesmos trabalham entre si. E já, né? Eles ajudam. Eles mesmos já... Então eu acho assim, para entrar ali, a batalha é muito grande. Nós, como igreja, como servos do Senhor, nós temos que olhar para essas pessoas, para essa sociedade, para essas vidas, que Deus ama essas vidas perdidas. E Cristo morreu por essas vidas perdidas. Então nós, como igreja, nós temos que ter amor por essas pessoas, temos que ter a consciência da necessidade de cada um. Precisamos de orar, porque essa janela da 1040 não pode permanecer fechada para o Evangelho. Exatamente. Então que Deus levante missionários, que o Senhor dê estratégias, né, que a liberdade que há em Cristo Jesus alcance essas vidas. E aí sim, porque eles não têm o senso de liberdade, eles não têm, eles estão debaixo de um jugo do adversário. Eles estão cegos por conta do Deus desse século. Mas há poder do Evangelho para alcançar essas vidas e transformar e gerar vida nelas. Tenho certeza, né, irmãos, que nessa manhã, com certeza, o Espírito Santo está aí tocando no seu coração, falando com você. E quem sabe eles estão, né, ouvindo aí o Espírito Santo chamando, é você. É verdade. Você vai ser esse missionário. Você vai ser esse intercessor, né? Isso, aí. Vai contribuir para esses missionários, porque muitos missionários também, eles encontram esse desafio financeiro. Verdade. Porque nós vemos aqui na nossa igreja, tudo que a gente vai fazer precisa de dinheiro, irmãos. Tudo. E aí você chega num lugar desse com as crianças passando fome, as mães morrendo, né, com o peito, né, a última vez que vai amamentar a criança e morre lá por falta. E às vezes um missionário gostaria tanto de poder ajudar para ganhar aquela pessoa e não pode, porque eles usam várias estratégias, né? Não sei se eu estou adiantando, mas eles usam várias estratégias com alimentação, com educação, esporte, para ajudar e conseguir resgatar essas vidas, né? Sim. E diante desses desafios que estamos falando aqui, nós temos uma outra pergunta, né? A segunda pergunta do dia. Quem será? Né? Para o nosso presbítero Deison. Amém. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Quero fazer uma pergunta para os professores. Como é que ocorre a perseguição religiosa na janela 1040? Amém, irmão. Muito obrigado pela sua participação. A pergunta é: como ocorre a perseguição religiosa na janela 1040? De acordo com o portal Missão Portas Abertas, há nessa região países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a liberdade, né? Inclusive a previsão de tortura, a previsão de serem presos, mortos, muitos. Né? Há muito relato também, inclusive dos outros países que não têm uma lei específica, né, proibindo a liberdade religiosa ou proibindo a propagação do evangelho. Mesmo assim, as pessoas, elas rejeitam.
Essa rejeição vem por meio da família, da cidade, da sociedade, do governo, e aí elas são reprimidas. Então há uma perseguição a essas pessoas. E por mais que muitas vezes há missionários, há um trabalho, muitos são presos, muitos são mortos. Então veja, irmãos, aqui, aproveitar o ensejo, né, é um grande desafio a janela 1040. Mas precisamos também colocar nossa mão na consciência e orar ao Senhor e pedir, Senhor, muitos missionários saem das suas casas, da sua igreja local, das suas raízes, e vão viver pela fé. Vão para um local que eles vão deixar de ter água potável, ventilador, ar-condicionado, alimentação. Não. Eles vão, por amor a Cristo, entregar suas vidas em prol de um reino. E hoje nós temos em nosso meio, muitas vezes, né, a gente vê nas mídias, homens, mulheres, servos que têm dificuldade de ler a Bíblia, de orar, de estar no culto. Veja, irmãos, como nós precisamos se converter e buscar de fato o Senhor. Fazer o devocional exato, em casa, exato. tranquilo. Né? Isso me constrangeu, sabe? Essa dificuldade toda, e às vezes a gente não consegue compartilhar o vídeo, né? Para um amigo, tem vergonha. Quão maravilhosa oportunidade a gente tem de fazer a obra de Deus. Assim, livre, né? Sem ter medo, só por amor, e a gente às vezes se acovarda. Isso mexeu muito comigo. E às vezes, quando a gente está falando sobre isso, sobre essa perseguição toda, e a gente às vezes, isso não é de se estranhar. A igreja sempre foi, e quanto mais perseguida, mais ela cresceu. E Jesus, ele dizendo aqui em Mateus 23:34, diz assim, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas as coisas hão de vir sobre esta geração. Então, tudo isso que a igreja está sofrendo hoje, tudo isso que a igreja sofreu até os nossos dias e que ainda vai sofrer muito mais, porque a tendência é essa, a igreja ser cada vez mais recriminada, e tudo isso já foi profetizado, já foi falado Sim. por Cristo, né? Isto é igreja. Eu não sei se vocês lembram, mas o pastor Jairo às vezes fala aqui, irmãos, aproveitem agora que vocês podem ler a Bíblia, vocês podem compartilhar na internet, nas redes sociais de vocês, porque vai chegar um momento que isso não vai poder mais. Sim. E aí eu tô lembrando, igual vocês estavam falando aqui, que a janela 1040 era um número um pouquinho menor, não era, irmão Davis? Irmão, vocês fizeram a pesquisa mais apurada e aumentou um pouquinho aí, umas 2 ou 3 Nações. Sim. entrou nesse grupo. É triste, porque era para diminuir Sim. e aumentou, mas eu acredito que Jesus está tão perto de vir, ele virá nessa geração, eu creio assim, isso vai aumentar, infelizmente. Eu E gostaria quem sabe pode que- chegar aqui no Aham. Brasil, a gente não vai mais poder falar como estamos falando Eu aqui. gostaria que a Amanda colocasse aí na tela para a gente uma estatística que nós tiramos do site Projeto Joshua. Está aí uma quantidade de população, né, no mundo hoje, 8 bilhões de pessoas no mundo, e nós temos aí que, nessa parte vermelha do gráfico, mostrando quantas pessoas ainda não foram alcançadas, né, 42% da população não foram alcançados. E nós vemos também no outro gráfico dos continentes, né, os continentes que foram alcançados, nós vemos que na Ásia, olha quanta gente não foram alcançados aí nessa parte vermelha, no continente asiático, quantos povos ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Então, isso é preocupante e isso é um desafio para todos nós. E um outro gráfico também desse site, Projeto Joshua, das religiões mundiais. Nós vemos que, sim, o cristianismo abrange uma grande parte de povos, né, foram alcançados pelo Evangelho, mas também nós vemos que o hinduísmo, o islamismo e o budismo também é crescente. O problema é esse, é crescente, principalmente nessa região da janela 1040.
os irmãos podem estar olhando aí nesse gráfico. E agora, com essas informações, tantas vidas sendo impedidas de receber o Evangelho, por esse grande desafio, né, nós vamos entrar no tópico 3 da lição: estratégias para alcançar países da janela 1040. E uma das estratégias é a mais fundamental e que nossos pastores, a palavra de Deus sempre está nos trazendo. Vamos orar, mais irmãos. Importante de todas. É a mais Verdade. importante de todas. E é a mais poderosa arma que o crente tem, que é a oração. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos interceder por esses povos não alcançados. Vamos interceder, como o presbítero Davidson falou, pelos missionários que estão nessas regiões. Muitas vezes estão presos. Um dos países mais hostis do mundo é a Coreia do Norte. Milhões de pessoas estão servindo a Deus, mas escondidos. Não podem declarar de forma alguma. E é o país mais hostil, onde 70 mil cristãos estão em campos de trabalho forçado. Pensa só. Então, nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que orar e interceder muito por essas pessoas. Essa é a primeira estratégia. Irmãos, uma vez nós tomamos conhecimento das necessidades, das dificuldades que os missionários passam, né, nós, como servos de Deus, cristãos, precisamos tomar essa responsabilidade de orar. Mas o detalhe é o seguinte: às vezes, como a gente não está vendo, não é a nossa realidade, parece que a nossa oração não está sendo respondida. Uhum. Eu lembro quando Herodes começou a perseguir a igreja, né, os discípulos, Pedro tinha sido preso, os discípulos, né, se esconderam ali, e a igreja começou a orar. E Pedro, o Senhor ouviu a oração da igreja, Pedro chegou na porta, a menina foi chamar, eu pensei, não, mas o Senhor tinha ouvido a oração, o Senhor enviou um anjo lá e tirou Pedro. Irmãos, há poder nas orações. Foi tão rápido que a igreja ainda estava orando. Exatamente. Né? Então, assim, o poder da oração, ele é maravilhoso. essencial. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Eu penso também, irmão Davis, que é assim, nós, né, talvez, eu ou algum dos irmãos, às vezes a gente se pega num pensamento que não era pra gente ter. Ah, mas eu vou orar? Tipo assim, são tanta gente, são tantos missionários lá no outro país, mas quem sabe a sua oração naquele momento que você parou no decorrer do dia e falou assim, agora eu vou orar pelos missionários. Deus está, enquanto você está aí na sua casa orando, nesse momento Deus está agindo lá. Isso. Porque Deus não precisa de multidões. Nós temos que sentir compaixão, orar com amor, é sentir a dor do outro, é olhar, como o irmão disse, às vezes a gente não está vendo, a gente não consegue sentir isso. Mas nós, como cristãos, nós somos parte do mesmo corpo. Sim. Né? Então, mesmo ele estando longe, ele faz parte desse corpo que vai morar com Cristo um dia. E ele está lá, né, entregando a vida dele. Então é dever nosso orar por este missionário, é nossa obrigação, que nós devemos assim nos derreter, nos entregar diante da cruz e orar por esses missionários. Verdade. É importante isso, sentir em nós, em nossa carne, nossa pele, nosso coração, como se fosse em nós mesmo a gente não indo, porque uns são chamados para ir, mas se os que não vão orasse, Deus faria muito mais. Mas muitas das vezes nós oramos pelos nossos deleites, né? Uhum. Aí a gente esquece de interceder por esses missionários que estão lá. E quantos eles estão esperando, às vezes, uma palavra. Eu conheço alguns missionários. E às vezes eles gostariam só de uma palavra. Estou orando por você. De uma frase, sabe? Irmão, fica firme, estamos aqui intercedendo. Incentivo, e a gente não faz né? nada disso, né? Porque são humanos, né? Tem sentimentos, né? Ser covarde às vezes, porque a gente, enquanto estiver aqui, a gente sente tudo, né? Então não é porque tem um chamado que não são pessoas que se sentem com medo, né? Sente saudade da família. E também, além da oração, nós temos outras estratégias também, que vamos falar aqui, que é a de ação social. Foi falado os desafios, dentre os desafios, né? Tragédias naturais, pessoas sofrendo por causa de guerras, né? Uhum. E muitas formas, uma das estratégias que a igreja pode usar é
participando, né, na ajuda humanitária por meio de ações sociais. E aí, né, tendo essa liberdade de entrar nesses países, por esses meios, pregar o evangelho de forma sutil, né, mas estratégica, para alcançar essas pessoas que de outra forma talvez nunca seriam alcançados. E sobre isso, tem uma pergunta para Nayara. Vamos lá, Nayara. A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os professores. Qual o resultado da ação social na janela 1040? Amém. Obrigada pela sua participação. Então, o pastor aqui, né, já entrou no assunto e é o que ele falou. Através, né, do amor cristão, exercendo, né, ali o que o Senhor nos mandou fazer, que é ajudar o próximo. A ação social é uma forma que o missionário tem de entrar nesses lugares em que, se não fosse por isso, né, por esse motivo de ajuda, né, ele não conseguiria entrar. Maravilha. Glória a Deus. Muito bom. Tem mais alguma pergunta? Sim, tem também uma pergunta para você. Maravilha. Uma pergunta para o pastor Ednilson. Paz, irmãos, tudo bem? Estou aqui para fazer uma pergunta para os professores. Como a ação médica missionária pode impactar a janela 1040? A pergunta muito pertinente, né? Sobre essa questão de estratégia. Obrigado aí, meu irmão, por ter feito essa pergunta. Como a ação médica missionária pode impactar a janela 1040? É uma estratégia maravilhosa que, da mesma forma que podemos entrar nesses países inalcançados por meio de uma ação social, podemos entrar por meio de ações médicas, né? Como médicos, como enfermeiros, até mesmo por meio por causa, né, dessas questões humanitárias, por causa das guerras, por causa de enfermidades, pandemias que acontecem, por exemplo, na pandemia que teve do Covid. Olha a oportunidade que teve da igreja entrar, né, por via médica, pessoas que são formadas nessa área, para estar entrando com o evangelho por esse meio, né? Inclusive, tem um projeto apoiado até pela CGADB, que ela pensa nessa questão, nessa estratégia, de formar alunos. Inclusive, ela faz um convite a todas as igrejas para estar enviando jovens chamados por Deus, como dizemos aqui, chamados por Deus para missões, e que também têm um desejo de se formar, né, em medicina. E aí eles usam esses dois talentos, né, esses dois chamados para a área de saúde e também para a área missionária, e eles pegam e formam essas pessoas lá na Cidade do Leste, e de lá eles enviam, depois de formados, para alcançar esses povos por meio, né, da medicina. Então, é uma estratégia, né, muito legal, né? E também fica mais barato, né, para quem quer se formar em medicina, porque sim, o valor, eles já até disseram, né, que é o valor de R$2.000 para se formar. A igreja pode estar investindo nesse jovem para estar evangelizando na janela 1040. Muito O que interessante. está faltando é os soldados, né? Verdade. Os campos estão brancos para sempre. Os jovens, vocês que podem estar assistindo essa aula, né, vocês estão convidados para estar participando desse projeto. Recém-casados, não tem filhos ainda, podem aproveitar e já ir para o campo missionário. Essa estratégia é maravilhosa. É maravilhosa. Né? Porque são muitas nações precisando de médicos e outros profissionais da saúde. Né? Então, por certo, enviando os profissionais, ali há a oportunidade de realizar essa missão. Isso. Né? Glória a Deus, que o Senhor possa continuar levantando homens, mulheres, comprometidos com a verdade do Evangelho, né? Que vidas sejam salvas, transformadas, para a glória do nome do Senhor. Amém? Isso já foi a nossa conclusão, né? Não. Glória a Deus. Nós vamos ainda falar uma coisa muito importante. A conclusão da lição. A parte importante eu deixo para você, que você Nós é vamos ótimo. falar uma coisa muito importante. Além dessa aula maravilhosa que vocês aí tiveram, nós temos outra hora importante, não é? Agora, a hora da oferta. Da oferta, irmãos. Então, como a gente sempre fala aqui na IBD, que uns vão fazer missões, outros oram, mas todos devem orar, né, irmãos? Mas tem outro grupo aí, também pode ser todos, contribuir. Todos Todos devem podem contribuir, não importa o valor, irmão. Você está convidado
a ofertar para a obra, para o crescimento, para o mantimento, né? Para que a obra do Senhor continue. Então, oferte aí nessa oportunidade, aproveite e vamos semear nessa terra fértil, né? Sim. Oferte aí, ajude também, participe dos Mil Valentes, né, irmão Deitz, irmã Nayara, todos vocês estão convidados. Vamos ouvir um lindo louvor, enquanto vocês ofertam, daí a gente oferta aqui e ouve um louvor. Glória a Deus. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com mesmo amor naquela geração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então para os finalmente, né? Deus falou muito, eu tenho certeza, nos vossos corações. E como podemos então estar evangelizando a janela 1040, presbítero? Sim, todos podem evangelizar, todos podem participar, orando, indo fazer essa missão e contribuindo. Faça parte você dessa obra. Não deixe de anunciar, de propagar o reino de Deus. Participe de alguma forma. Glória Amém? a Deus. Glória Amém. a Deus. Amém? Amém. Então, Irmãos, eu quero deixar aqui um convite. Eu pra cheguei você. da tchau. Sim, combinado. Eu quero deixar aqui um convite para você, aluno da EBD. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, porque vai agora um convite para nossa cantata de Natal. Verdade. Hoje, dia 3 de dezembro, já está aproximando o Natal, e eu quero deixar aqui também para você meditar. Você aí, irmão, com certeza fará uma ceia de Natal com a sua família, né? Nós colocamos um jarrinho aqui para nos lembrar do Natal, que é uma data muito importante. E quantos, né? Essas pessoas nesses países que nós falamos aqui nessa manhã nem sabem, nunca ouviram falar de Jesus, não sabem o que é Natal. E eu quero estender o convite para você, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. E nós teremos a nossa cantata de Natal, dia 16 e dia 17 de dezembro. Então venha participar conosco e anuncie esse amor, esse evangelho que é Cristo, né? Convide, né? Faça a missão, né? Glória Comece a por Deus. aí. Faça a missão. Amém. Então vamos orar e terminar por aqui. Glória a Deus. Senhor Deus eterno, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, na nossa igreja. Senhor, esta palavra que foi falada, Senhor, nesta manhã, que o Senhor venha, Senhor Deus eterno, por meio do teu Espírito, Senhor, colocar em cada coração e que haja, Senhor, esse sentimento por missões. Em nome de Jesus. Esse desejo, Senhor, por fazer a tua obra. Senhor, este é o chamado que o Senhor tem colocado, Em nome de Senhor, Jesus. para a igreja de Jesus Cristo. Senhor, e confiamos que o Senhor vai realizar estas obras em nossas vidas e de todos aqueles que ouviram, Senhor, esta mensagem nesta manhã. E te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Bom a Deus. domingo. Bom domingo a todos. Glória a Deus.